Kemi. Gratidão a todos esses corações amigos, essas almas irmãs que nos ouvem, que nós vamos estar trocando ideias juntos. Autoestima na visão espírita. O básico da autoestima é você buscar viver objetivamente. E quando nós falamos de viver objetivamente, de quem que nós lembramos? De quem todos nós temos saudade. Quem de nós não temos saudade de Jesus? Não é verdade? É por essa razão que Allan Kardec, na questão 625, ele tem o cuidado de perguntar aos benfeitores espirituais qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade. E é Jesus. A grandeza de Jesus, nós não temos como avaliar. João, no seu evangelho, ele coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que significa isso? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem evolutiva. Toda a energia que paira sobre nós e o universo é de autoestima positiva, que está presente em todos os reinos. Há duas forças que regem as nossas vidas e o universo. A força endoevolutiva e a força autoevolutiva. A força endoevolutiva, ela gera as mudanças, as transformações. Se nós pegarmos a tabela periódica, desde o elemento mais simples ao radioativo, está presente a força endoevolutiva na intimidade do vegetal, quando nós o colocamos na sombra, no fenômeno do fototropismo, ele busca o sol para alimentar a vida. Nós somos os únicos seres da criação que somos detentores da força autoevolutiva, que é a força da vontade. E essa força da vontade é ela que vai estar nos impulsionando, utilizando as leis sábias e imutáveis que regem a nossa intimidade e todo o universo, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou onde está escrito a lei de Deus, na consciência. Os animais são regidos por automatismo. Nós temos a presença do automatismo. Nós somos os únicos seres da criação que somos convidados a desenvolver a autoconsciência, de saber quem nós somos, primeiro para nós, e nos trabalharmos para desfrutarmos de quem nós somos nos nossos diversos papéis. E Jesus veio justamente estar nos ensinando a desenvolver a autoestima positiva, que é o despertar do nosso Cristo interno, do nosso Buda interno. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos coloca, numa mensagem que se intitula Manjedoura, que Jesus, na sua vinda, com o advento da manjedoura, ele vem inaugurar para a humanidade a era da humildade. A humildade é uma das bases da autoestima. É aquela pessoa que sabe quem ela é, desfruta de quem ela é, sabe da sua grandeza para ela mesma e a sua pequenez diante do oceano de oportunidade que a vida nos oferece. Não é por outra razão que Sócrates, depois que o oráculo disse que ele era o homem mais sábio da Grécia, ele foi perguntar aqui e acolá, e todos tinham resposta. E ele foi e percebeu, olha, realmente eu sou o homem mais sábio. Porque quanto mais eu sei que tenho a saber. O que nós sabemos é uma gota d'água. O que nós não sabemos é um oceano de oportunidades.
Então, Jesus veio justamente a nos ajudar a fazer esse mergulho para dentro de nós. Porque a humildade é fruto da autoconfiança. É fruto de saber quem nós somos, primeiro para nós, e trabalharmos para desfrutar de quem nós somos nas oportunidades sucessivas que a vida nos oferece. Em Mateus 21, então lá ele coloca, então, explicou-lhes, com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, poderei fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenar-te este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. Quando Carl Gustavo Jung fala dos estudos dos símbolos, ninguém utilizou tão bem dos símbolos e das metáforas quanto o Cristo. Claro, ele é o nosso rei solar. Ele, conforme Ernesto Renan, este ser incomparável, que é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. E nós, espíritas, temos a felicidade e a responsabilidade de termos conosco Jesus de volta em espírito e verdade. Porque na própria anotações de Kardec, que foi colocada em obras póstumas, durante 15 minutos, uma vez por mês, ele tinha assessoria do Espírito de Verdade para estar nos trazendo esse manancial que é o Espiritismo, que vem para a humanidade a semelhança do microscópio ou do telescópio, que não vai criar um mundo novo, mas vem desvendá-lo. Então, vem justamente nos ajudar a desenvolver este nosso grande potencial criativo que nós somos. E Deus, na sua bondade infinita, no seu amor inesgotável, incomparável e equânime, sendo Ele tudo, Ele não precisava ter nos criado. Nós somos a maior prova dessa autoestima amorosa e que somos convidados a vivenciá-la diariamente conosco. Porque Deus, ao nos criou para nós mesmos. Mas não só nos criou, como também nos dotou de todos os seus atributos enquanto criaturas. Deus é infinito. Qual o atributo correspondente que nós trazemos enquanto criaturas? Somos imortais. Deus é onisciente, é onipresente. Nós marchamos em busca da autoconsciência. É por isso que o Cristo coloca com toda a certeza: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Em João, no capítulo 4, versículo 10, Jesus respondeu, disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, qual é o dom de Deus? Se nós pegarmos uma semente e colocamos em contato com a terra, qual é o esforço que a terra faz, ou a água faz, para servir a semente? Nenhum. A água é a água, a terra é a terra. Mas quando em contato, a lei de solidariedade, de fraternidade está ali presente, nas trocas de nutrientes, e desperta a árvore que está ali dormitando dentro daquela semente. Então, nada no universo está forçando nada. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz assim, eu existo. E isto basta. Então, quando nós entramos nessa autoconsciência, vamos perceber que a vida ela é um dom de Deus. E tudo que nos acontece são dádivas para que possamos evoluir continuamente, em sintonia com a lei, com a energia, com a força da vontade. Em João capítulo 4, 23, Jesus também diz assim, mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai aqui, na verdade, nós vamos entender como sendo esse conjunto de leis. Porque como que Deus se manifesta através das suas criaturas? Através das leis. E principalmente, qual lei? A lei de amor. João diz assim, Deus é amor. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor. Mas temos atitudes de desamor, que é fruto da ignorância, mas nós somos amor. Joana de Anjos diz assim, o amor, ele é o hino vibrante do universo. Ama o verme debaixo do solo. O homem e a mulher no solo e o Pai nas galáxias. Então, quanto mais nós compreendermos e amarmos a Deus através das suas leis, entendê-las, mais nós estaremos trabalhando a nossa manifestação amorosa no nosso grande potencial criativo, que é a nossa autoestima positiva. E passamos a fazer a diferença, primeiro para nós mesmos, porque ninguém reencarnou para mudar o outro. Quando nós trabalhamos conosco nessa leitura amorosa, de entender as leis e amá-las, a semelhança do geneticista, por exemplo, aqui no Mato Grosso, os geneticistas chegaram numa excelência de uma soja, de alto índice de produtividade, de resistência às pragas. Como que eles fizeram isto? Criaram uma soja nova? Não. Por entender a lei da genética. Por isso que Allan Kardec coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos as 10 leis, pelo menos básicas, para que nós possamos entender, existem muito mais. E quanto mais nós passamos a entender essas leis, mais nós estaremos adorando a Deus em espírito e verdade. Porque a autoestima está ligado diretamente a esse manejo interno que nós fazemos, fruto da autoconfiança. E quanto mais nós crescemos, como a própria colocação de Jesus, veja, mais o Pai assim nos procura, ou seja, aquele que tem, mais ainda lhe será dado. E aquele que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado, porque aquele que pensa que tem é fruto da presunção. E o dia do juízo final, que é o dia da desencarnação, nós iremos nos deparar com a realidade de como nós nos conduzimos. E quando nós passamos a nos perceber, e perceber não é perceber o que nós fazemos, não é perceber o que nós temos, o que nós pensamos. Perceber é nos sentir enquanto espíritos imortais, filho de Deus, herdeiros do universo, aprendizes da vida e temos enquanto mestre Jesus. Porque ele é o mestre. Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos ensinarei. Ele é o mestre. Todos nós somos aprendizes, que é o convite a nós estarmos nos acolhendo amorosamente. Na questão 115, que é uma das questões tronco do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais, Kardec, ao perguntá-los, se Deus criou dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, aí a gente não sabe o que é mais inteligente, né? Se são as perguntas que Kardec faz ou a resposta dos benfeitores. Porque, naturalmente, Kardec, qual a diferença dele entre os maiorais que colaboraram na codificação? Ele estava encarnado. Mas o cabedal, a evolução, conhecimento de Kardec, ele veio com esta missão. Então, os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Mostrando, portanto, a equanimidade do amor de Deus. Não há privilégio. Simplicidades
desprovido dessa complexidade, como diz Joana de Anjos, hoje o homem tecnológico que nós estamos aí vivenciando. Ignorantes do quê? Da verdade. E onde está a verdade? Nas leis divinas. Agora vejamos que quando nós internalizamos essa nossa autorresponsabilidade, que é a autoestima positiva, nós vamos entender quando os Espíritos então colocam a cada um deu determinada missão. Quer dizer, a cada um, missão pessoal. E qual que é a nossa missão pessoal? Deus, ao nos criar, nos deu para nós mesmos, com a missão de quê? De desenvolver as virtudes que as trazemos em estado latente ou em estado de semente dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos desempenhar também duas missões que Deus nos concedeu. Por exemplo, a abelha, quando ela pousa numa flor e leva o pólen a outro, ela está ou não colaborando com a divindade? Então, todos nós somos colaboradores. Está impresso na nossa função no universo. Só que nós somos convidados a ter a autoconsciência dessa colaboração. Então, quando ele diz assim, a cada um foi dado uma missão, que é a missão de desenvolver essas virtudes em sintonia com as leis, diz assim, com o fim de quê? De esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição. De que forma? Pelo caminho da verdade, para aproximá-los de si. Então, quanto mais nós buscamos trabalhar nossa autoestima positiva, transmutando a falsa modéstia, nós estaremos cada vez mais nos aproximando de Deus através da realização e da vivência das suas leis. E os Espíritos, então, complementam. O que nós ganhamos com isso? Então, eles dizem assim, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Como? De que forma? Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, tudo aquilo que nos acontece não é por acaso. Acaso não existe. Tanto quanto não existem milagres, nos coloca o codificador. O que existe, na verdade, é uma pobreza de instrumentação para nós aferirmos a intimidade dos fatos, quando nós atribuímos ao acaso ou ao milagre. Então, os Espíritos complementam dizendo, aí vamos perceber quando nós começamos a criar autoestima negativa. Uns aceitam submisso a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Autoestima positiva. Outros só suportam murmurando pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então nós passamos a desenvolver uma autoestima negativa, porque é a forma como nós nos tratamos, autoestima, é a forma como nós nos vemos, é a forma como nós nos sentimos. Então podemos traçar alguns postulados para estar nos ajudando dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece. Quando Allan Kardec diz assim, fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele está nos falando das bases da autoestima. Mas ele também nos coloca lá no Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua autotransformação e pelo esforço que empreende em dominar suas más inclinações. Então não é problema eu ter conflito. Todos nós temos. Fruto de encarnações passadas, por isso está lá no Evangelho, causas atuais e causas anteriores. Agora, o que eu estou fazendo com os meus conflitos? Se eu estou no mundo de provas e expiações, a autoestima ela nos leva a este autoacolhimento, fruto do autoconhecimento. Eu vou perceber que eu trago comigo algumas tendências a me sentir rejeitado, a me sentir abandonado, muitas vezes com sexo atormentado, num orgulho exacerbado. Como eu estou lidando com estes conflitos? Não é problema eu os ter.
Mas o que é que eu estou fazendo com ela? Então, a autoestima positiva, ela nos leva, e é o que a doutrina espírita nos ajuda, como Jesus colocou, se eu tiver fé, eu vou remover essa montanha de conflitos. Como? Buscando transmutar, desenvolvendo as virtudes correspondentes, conforme está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Por isso que a doutrina espírita, ela é uma doutrina da prática. Às vezes a gente ouve, isso é bonito na teoria, quero ver na prática. Quando Allan Kardec pergunta qual a forma, o meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. E é o Espírito Santo Agostinho que vem nos responder. Um sábio da antiguidade já vos disse. Conheça a ti mesmo. Esse é o nosso desafio. Nos convidando a transmutar o que a gente chama na psicologia um mecanismo de projeção. Eu ponho no outro um conflito que é meu, mas eu não me dou conta. Onde eu entro muitas vezes na crítica, na censura, na relação com o outro, porque o conflito é meu e eu não me dou conta. Quando de nós já nos pegamos assim, olha, gente, quem tinha que estar assistindo essa palestra, ó, é o fulano, é o ciclano. Olha, essa mensagem que eu peguei aqui agora, está muito bom, vou levar para ele, levar para ela. Aí nós não nos damos conta que são as nossas máscaras. E Jesus coloca túmulos caiados por fora, cheio de podridão por dentro. O que ele está falando? Das nossas máscaras. Que Joana de Anjos vai lá no livro Amor Imbatível Amor, ela diz assim, olha como realmente essa benfeitora da humanidade, muito esclarecedora. Ela coloca o seguinte, nessa nossa busca da nossa elevação espiritual, nós construímos alguns descaminhos. O que ela está falando de descaminho? Desvio de rota. Quando nós saímos das leis divinas, porque a lei divina não tem como a gente contrariar. Não tem como eu contrariar a lei da gravidade. Não quero mais estar pela ação da gravidade. Não tem. Diante das leis divinas, ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. Então, quando eu saio do eixo, eu me afasto daquele centro gravitacional do amor, da justiça e da caridade, eu vou criar tormentas. Então ela diz, e nesse descaminhos, nós produzimos algumas experiências não legítimas. O que são os erros? Experiências. Então ela está nos chamando as nossas derrocadas morais, de experiências não legítimas. Que são experiências essas? São experiências não legítimas porque está em dessintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Mas como nós estamos mergulhados na lei de causa e efeito, ela diz assim, e essas experiências nos acompanharão, para que nós possamos transmutá-las. Então vejamos, quando Jesus diz, a cada um conforme as suas obras. Então, quando eu entro nesta visão que eu sou herdeiro de mim mesmo, o bem que eu faço a mim mesmo. O mal que eu faço também a mim mesmo. Por isso que o Joana de Anjos diz assim, o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço a outrem, porque eu estou fazendo a mim mesmo. Então, aqui vem, anota aí para nós pensarmos alguns postulados para estar nos ajudando. Primeiro deles, todo poder, ele é autoconcedido. Quando Jesus coloca, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, se tiverdes fé, está ligado a isso. Todo poder, ele é autoconcedido. Nós já criamos com todo o poder do mundo. Sobre quem? Sobre nós mesmos. Qualquer coisa fora disso é ilusão de controle. Eu saio do meu centro. Não adianta nada você chegar e dizer, olha lá, Cordeia, você é uma pessoa assim, assim, e me diz uma série de predicados. Se eu não acredito em mim, eu vou achar que vocês são tudo um bando de falsos. Por quê? Agora é diferente quando você está bem centrado em você mesmo, alguém chega, põe uma opinião, você respeita. Mas como você tem a autoestima positiva, dentro dessa visão que a doutrina espírita nos oferece,
que você é um espírito imortal, potencialmente capaz, que você é um futuro dirigente de uma galáxia, com todo o potencial, que tem um Cristo dentro de você, aguardando a oportunidade para se manifestar. Você respeita a opinião do outro, mas você sabe que você está além da opinião do outro. Porque quando a fala do outro é forte dentro de mim, qual é a fala que está me faltando? A minha. E quando eu não tenho essa autoconsciência de mim mesmo, eu fico à mercê da validação do outro. Segundo postulado, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Mas quem que vai melhorar? Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando é que eu deixo de evoluir? Nunca. Então a evolução ela é contínua. Então é importante que nós busquemos cada vez mais nessa autoconsciência de que eu posso, eu quero e eu mereço e o universo está à nossa disposição. Agora somos nós quem nos permitimos, ou não, pela lei de permissão, que Jesus nos abrace, que o nosso anjo de guarda tenha acesso à nossa intimidade. É a lei da permissão. Vejamos um exemplo muito prático. Nos narra o Evangelho que Verônica, que é aquela mulher que durante 12 anos carregou um sangramento ininterrupto. Imaginemos uma mulher, na época dela, com todas as dificuldades. E quando Amélia Rodrigues diz que naquela tarde e noite de primavera, em Cafarnaum, ela viu o peregrino do amor passando e já tinha notícia dos feitos deste homem, que havia levantado aleijados, aliás, auxiliado a levantar-se, porque em nenhum momento Jesus trouxe para ele todos os seus feitos. E sempre ele trabalhou de uma forma positiva. Ele diz assim, a tua fé quem te salvou. E o que foi que levou à doença? Jesus não colocava. Ele trabalhava sempre dentro da visão da neurolinguística. Nós se quisermos fazer um processo de mudança, é importante que nós foquemos em nós e de forma positiva, no que eu quero e não no que eu não quero. Ó, eu não quero ficar nervoso ao telefone. Eu estou focado no que eu não quero. O cérebro não registra. Eu me vejo nervoso. Agora, eu quero ficar cada vez mais calmo ao telefone. Então, Jesus dizia, a tua fé quem te curou. Então, todas as vezes, Jesus dizia, tu crês que eu possa te curar? Ele estava aqui, impulsionando com as suas perguntas conscienciais, e perguntas, um dos trabalhos da autoestima positiva, é você estar se auto-questionando amorosamente, conforme a questão 919A do Livro dos Espíritos, passando em revista as suas ações. E você perceber, não é autocrítica, passar em revista, não é ficar te censurando, pelo contrário, porque o que são nossos erros? Experiência nos convidando a meditar e fazer diferente, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Então, naquele momento em que Jesus perguntava, tu crês? Ele estava impulsionando a nós, porque cada encontro terapêutico de Jesus diz respeito às diversas facetas da nossa persona ou das nossas subpersonalidades, como diz Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor. Então, por isso que Jesus, ele falava não à persona, ao Lacordaire, mas ao espírito imortal que nós somos. Por isso que Emmanuel diz que são palavras de vida eterna. Quando ele perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele não perguntou Saulo a persona. A pergunta que Jesus fez não foi para ele, foi para que Saulo, naquele momento, voltasse ao seu centro gravitacional da sua autoestima, do seu auto-amor. E percebesse o seu programa reencarnatório, juntamente com o seu propósito reencarnatório. O programa está ligado à horizontal da vida, o fazer, o ter, o estar.
O propósito são as virtudes que nós somos convidados a desenvolver junto conosco. Então, quando Verônica, naquele momento, ela encontra o Cristo, veja, no meio da multidão, ela é empurrada, mas olha o esforço, olha a autoestima dela, acreditar que ela podia e que ela merecia naquele momento. Ela se abriu à lei de permissão, e mesmo caindo, ela toca no Cristo, nas vestes de Jesus. Agora veja o que é o sol de amor, a autoconsciência do Cristo. E ele pergunta, Pedro, quem me tocou? Por que ele perguntou? Porque ele queria saber? Não. Mas para que nós pudéssemos, nesse momento, também fazer o mesmo questionamento dos Pedros que tem dentro da gente, de desatenção, que ficamos na superficialidade das relações, num movimento, muitas vezes, de validação do outro, ou na mentalidade da multidão. Mas, Senhor, a multidão nos comprime. E como eu vou saber? Alguém me tocou de forma diferente. Então, quando nós estamos centrados na autoestima positiva, nós temos uma consciência do que nós estamos fazendo e nos fazemos com aquilo que estamos fazendo. Quando nós ficamos no fazer pelo fazer, nós ficamos numa superficialidade, onde vem a ansiedade, onde vem muitas vezes a depressão, uma série de síndromes. Que aí nós entramos na síndrome de Maria e Marta. Veja que quando Jesus ali estava, ele coloca, né, que Maria buscou o melhor lado, buscou o momento da autoestima com Cristo. E Marta estava na superficialidade da fazeção de coisas, como às vezes nós ficamos numa hiperexcitação mental. Mas no momento que ela toca o Cristo, veja, Jesus volta. Então, a autoestima que o Cristo nos oferece é essa visão de sempre um dia novo. Cada dia uma página em branco, para que eu possa escrever algo novo, reescrever o que não ficou muito bem. E quando ele volta com uma condição de dar atenção e reerguê-la, como ergue a todos nós, como ele a reergueu. E depois, aconchegando ao peito, olha o acolhimento. Autoestima é autoacolhimento incondicional. Para quê? Para que eu possa me auto-perceber onde é a minha dor, onde é a minha fome, onde é a minha dificuldade. Por isso que a psicologia, ela diz assim, as compulsões, a droga, a bebida, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, a projeção social, está ocupando o lugar de alguma coisa que eu não estou me dando. Eu fico, às vezes, numa postura de auto-engano. Então, quando eu busco o Cristo nesse processo de autoacolhimento amoroso, ele então pergunta, tu me tocaste? Para que ele perguntou? Ele queria saber? Não. Para que ela pudesse internalizar intensamente o ato de amor que ela se permitiu, o ato de autoestima que ela se permitiu. E logo depois, ele a ajuda a prosseguir melhorando a sua caminhada. Vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Não é curou, porque a cura é do corpo. Ela aprendeu a nadar. Então, qualquer momento que ela tiver de desafio, ela sabe agora como transitar pelos desafios. O segundo postulado, terceiro, aliás, que é muito importante para todos nós na autoestima positiva, na visão espírita, é nunca colocar no outro. Anota aí, nunca colocar no outro. Ou nas situações, a responsabilidade pelo que eu sinto, pelo que eu penso, e pelo que eu faço, e pelo que eu quero fazer. Porque o outro não tem poder de criar nada em nós. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Interfere os espíritos na nossa vida muito mais do que imaginais. Então, os obsessores não são intrusos, são sócios de dificuldades, são sócios de carências, são sócios de necessidades.
Então, nunca colocar no outro a responsabilidade pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu faço. Por quê? O outro desperta o que há dentro de mim no meu mapa interno. Então, quando eu passo a perceber desta forma, eu agora passo a me autoacolher. E nesse processo de autoacolhimento, eu passo a sentir o quanto é importante, o quanto eu ganho em trabalhar minha autoestima positiva. Primeiro, os meus pensamentos, como todos os nossos pensamentos, porque ele é a linguagem do cérebro. Tem um pensamento da psicologia tibetana que diz assim: palavras são luvas que vestem o pensamento. Através das palavras, nós percebemos como nós estamos estruturando internamente. Ou na visão da neurolinguística, o nosso mapa interno, as nossas crenças, que são essas falas internas que nós temos dentro de nós. Ninguém vive sem crenças. As crenças, elas estão para nós, assim como um computador precisa de um programa mestre, é o Windows. Ah, eu não gosto do Linux. Então vai para o Linux ou outro programa. E além do programa mestre, nós precisamos de um outro programa, que são os programas periféricos. O Word, de texto, PowerPoint, de imagens. Então, as crenças são essas falas que temos dentro de nós. Que brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra. São crenças que Jesus nos ajudou a conectar com a nossa essencialidade. Ah, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo. Crenças limitadoras que limitam o nosso potencial criativo. Então, o que eu ganho em desenvolver essa autoestima positiva? Primeiro, os meus pensamentos vão atuar no meu cérebro, estimulando neuroquimicamente a produção das enzimas ou da química correspondente à manutenção da saúde ou à geratriz de doenças. Então, quando eu começo a trabalhar comigo, um processo de autoaceitação, questão 919A lá do Livro dos Espíritos, como Santo Agostinho nos oferece, eu passo a ter agora mais saúde, eu passo a desenvolver a resiliência, eu passo agora a me sintonizar com a força da vontade, eu entro no movimento de maior capacidade de regeneração, eu entro no movimento da virtude da motivação, eu busco agora agir de forma proativa, e vou agindo com competência essencial, nessa percepção de que nada vai me acontecer que não seja para o meu próprio bem. Então, eu começo agora a perceber dentro dessa visão mais proativa que a doutrina espírita me oferece. E quando eu tenho a baixa autoestima, ou seja, a autoestima negativa, então eu tenho um padrão, normalmente, aqueles de nós que temos a baixa autoestima, e às vezes nós oscilamos, não é? Porque, como diz o espírito André Luiz, a natureza não dá salto. Aqueles que viemos de um padrão, muitas vezes, de autoestima negativa, nós ainda vamos nos pegar muitas vezes oscilando, porque tudo é exercício, virtude é prática, é exercício. Em nenhum momento Jesus faz qualquer colocação que a virtude é uma coisa abrupta. Vamos pegar um outro exemplo prático. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Perdoar não é uma virtude? O que Jesus diz? Ele até 7 vezes? Diz, não, até 7 vezes não, até 70 vezes 7 vezes. Em outras palavras, o que Jesus estava falando? Pedro, vai treinar, Pedro. É treino. Então, isso já nos possibilita eu me autoacolher, porque na maioria das vezes nós confundimos o conhecimento com mudança. Não é o conhecimento que gera mudança. O conhecimento ele vai gerar, como diz o Emmanuel no livro Estude Viva, ele é o leme do barco. Ele serve para dar a direção, mas não é a caminhada. Por isso que na questão 115, nós somos criados simples e ignorantes. Ignorância nós temos 3 níveis. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. A ignorância do não saber. Você conhece, eu também conheço médicos que fumam. Eles não desconhecem o quanto é nocivo o alcatrão, a nicotina, os elementos que tem no cigarro. Mas por que fumam? Porque estão na ignorância do não sentir e o não vivenciar. Assim, muitas vezes, somos nós.
Aqueles que temos de cor decorada as perguntas do Livro dos Espíritos, as partes. Agora, o que disso eu sinto e ponho em prática para mim numa atitude amorosa? Sem censura, sem crítica, com humildade, com autoacolhimento. Vai fazer a diferença. Por isso que aí vem o sentir, para eu poder viver. Se não tocar o nosso coração, não tem mudança. Por que Jesus não foi falar nas sinagogas? Algumas vezes somente. A maior decepção do apóstolo Paulo foi quando ele foi para Atenas, onde estavam todos os sábios. E ele veio falar justamente para os pobres de espírito. Porque onde tem a dor, o sofrimento, e eu reconheço na dor e no sofrimento, eu estou aberto à mudança. Quando eu estou intoxicado, como Saulo estava, pela cultura do farisaísmo, ele foi perseguir os cristãos. Foi depois que ele foi ressintonizar com Paulo, que ele já trazia dentro dele. Então, quando nós entramos nessa autoconsciência, nós vamos agora trabalhar nossa baixa autoestima, ou a nossa autoestima negativa, que tem um padrão de encontrar culpados para os nossos problemas, os nossos erros. E tem uma dificuldade muito grande de aceitar nossas próprias limitações. Aí eu entro num processo de timidez. Por isso que o Emmanuel diz que timidez é o orgulho disfarçado. Porque eu não estou me vendo como aprendiz da vida. Então eu entro muitas vezes no medo de rejeição, numa busca constante por elogios e reconhecimento externos, uma falta de confiança em mim mesmo, e muitas vezes um hábito de ficar comparando com as outras pessoas. Comparar é coisificar. Porque para eu comparar, precisa ter outra coisa igual. A Kemi, ó, é única, não tem outra Kemi no universo. Então ela é única enquanto espírito imortal. Não é a única, porque todos nós somos irmãos dela, filho do mesmo pai. Então nós somos seres únicos, mas não somos os únicos. Então quando eu entro na baixa autoestima ou na autoestima negativa, eu fico nessa sensação de incapacidade, uma necessidade de me inferiorizar às vezes, ou inferiorizar as pessoas, que aí eu entro também nos padrões do perfeccionismo, uma dificuldade de reconhecer, às vezes, até as minhas próprias vitórias, ou as minhas conquistas, porque o jeito que eu aprendi foi justamente estar fazendo de coitadinho, de vítima, que foi a forma como eu aprendi a funcionar. E utilizando das crenças limitadoras. Aí nós vamos perceber crenças e valores. As crenças são suposições ou convicções que nós julgamos verdadeiras a respeito de nós, das pessoas, os conceitos ou os fatos. E os valores? Representam o grau de importância que nós atribuímos subjetivamente às pessoas, os conceitos e os fatos. Então, tudo depende de como nós estamos nos conduzindo. Por isso que Jesus coloca: não amontoeis tesouros onde a traça corrói e a ferrugem consome, ou o ladrão rouba. O que ele está falando? Dos valores do espírito imortal. Em nós não falta nada para nós nos tornarmos pessoas felizes. Portanto, quem nós somos? Dentro da visão da autoestima espírita, nós somos um ser autoconsciente, que temos um corpo, temos uma estrutura de pensamento, temos vontade, temos desejos. E, portanto, eu entro nessa autoconsciência que eu posso usar o meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades, num processo de estar agora utilizando de todos esses atributos enquanto filho de Deus para desenvolver a minha própria felicidade. Porque não é o outro que vai nos fazer feliz, somos nós mesmos. E eu entro, então, nessa autoconsciência, albergados pelo amparo de Deus e de Jesus. Há um mantra que diz assim: eu me amo, eu amo a vida,
A vida é bela e eu sou luz. Eu sou filho de Deus, herdeiro do universo, aprendiz da vida. Meu mestre é Jesus. Eu amo a mim mesmo. Eu amo a vida é bela e eu sou luz. Sou filho de Deus, herdeiro do universo, aprendiz da vida. Meu mestre é Jesus. Para encerrarmos, eu faço uma pergunta. Quando o pássaro assenta no galho, que é o apoio, todos nós precisamos de apoio. Até para nascer, se não tivesse alguém que prestasse o espermatozoide e o óvulo, nós não estaríamos aqui. O apoio é fundamental nas nossas vidas. E quando eu reconheço os apoios, eu entro num sentimento profundo que é reflexo da minha autoestima positiva, que é da gratidão. Então eu faço essa pergunta. Quando o pássaro assenta no galho, ele está confiando no galho ou na capacidade de voar? Na sua capacidade de voar. E se o galho quebrar? Então, quem é que pode voar para nós? Somente nós. Fazer esse voo para dentro de nós. Por isso que disse Jesus, quanto mais conhecemos Deus e passamos a amá-lo em espírito e verdade, mais ele nos oferece novas condições. Porque é da lei de permissão. O sol está aí para todos. Então, quem é para nós o apoio? Na vida do outro, eu só sou apoio. O fazer é sempre do outro. É o que nosso anjo de guarda faz conosco. Então, a autoestima é eu me conscientizar que eu sou meu próprio voo. E sou muito grato a todos os galhos que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Assim como eu sou galho também para aqueles que gravitam em torno da minha vida. Porque está dentro da lei de solidariedade, de fraternidade, de amor e caridade. Que Jesus, este sol de amor, de autoestima positiva, possa prosseguir nos amparando e nos acolhendo incessantemente. Eu venho para que tenhais paz, para que tenhais vida e vida em abundância. Gratidão. Vamos começar com essa aqui. Quais são os sinais característicos da baixa autoestima? Um deles é o vitimismo. Então eu não me vejo enquanto filho de Deus, como herdeiro do universo. Então eu me coloco à margem do caminho. Porque somos nós quem nos incluímos, somos nós quem nos excluímos. Mas mesmo quando eu me excluo, eu não tenho como me excluir da filiação divina. Então nós somos sempre este ser amoroso, como diz Joana de Anjos, o anjo de hoje é o pecador arrependido de antes. Então, quando eu entro numa autoestima negativa, eu entro num processo de autodescaracterização, de autodesvalorização, num movimento de vitimismo. Ou então eu vou para outra ponta, que é a presunção. Então eu me faço de pseudo-mártir, eu fico na relação com o outro numa atitude professoral, eu dou receita para todo mundo. Eu tenho dificuldade de me perceber nas minhas necessidades. Carlos, seu áudio, por favor. Sim. Tem uma pergunta da Cristiane. Quando falamos que a fala nos ajuda a perceber nossos pensamentos, a escuta afetuosamente diz o quanto me autoconheço e estimo? Se você fizer uma escuta amorosa com autoeficiência, que significa justamente essa autoconfiança no nosso potencial criativo, na nossa capacidade para pensar, compreender, aprender, escolher e tomar decisões, que é a confiança em minha capacidade
para entender justamente aquilo que está acontecendo dentro de mim e, ao mesmo tempo, eu perceber aquilo que está à minha volta, buscando, em vez de querer que o que vem de fora se enquadre ao meu jeito, eu vou buscar ver o que eu tenho de instrumentação para aferir o que está acontecendo. Então, fruto de uma autoconfiança pessoal, eu vou ver o que é que eu posso entender dessa situação para eu poder me ajudar. Então, essa fala é justamente essa fala que Santo Agostinho coloca na questão 919A. Então, não é ficar se autocensurando. E mais ainda, eu perceber que eu, na minha essência, eu sou amor, mas eu tenho determinadas atitudes de desamor. E quando elas se apresentam, eu faço um processo de autoacolhimento amoroso, onde eu muitas vezes vou ter até a alegria, o prazer de ver onde é que eu estou errando, porque eu sei que ali eu posso melhorar, eu passo a ter uma visão do erro como sendo um instrumento, um espaço de melhoria. Muito bom, Claudete. E agora uma outra. É correto dizer que as crenças que alimentamos em relação a nós mesmos influenciam a nossa percepção, que pode ser positiva como negativa, conduzindo-nos a muitas vitórias ou vários fracassos e derrotas? Sim. Bom, primeiro que dentro de uma visão espírita, não há fracassos e derrotas como Joana de Anjos coloca. Tudo é experiência. Deus é tão bom, tão amoroso, tão misericordioso, que até os nossos erros não são de jogar fora. Por exemplo, nós temos aqui o nosso corpo, nós moramos dentro de uma casa psicotrônica. Psico, porque ela obedece os nossos impulsos mentais e trabalha em muita coisa que a gente nem percebe. Por exemplo, ninguém está comandando aqui a multiplicação das células. Mas os meus padrões mentais interferem nos padrões mentais das minhas células, que muitas vezes de onde vem um câncer, de onde vem uma enfermidade. Quando eu estou orando, as minhas células estão multiplicando com o padrão da oração. Então, quando eu não tenho esta autoconsciência, o que acontece? Eu vou estar muitas vezes interferindo dentro deste processo, e quando eu me torno agora de uma forma consciente, responsável comigo, sem me censurar, sem me criticar, eu vou estar aproveitando as minhas experiências e transformando em oportunidade de aprendizado. Por isso que a culpa, em nenhum momento Jesus falou em culpa. Jesus falava em responsabilidade. A culpa vem do nosso processo de distorção da cultura judaica. Porque nós temos aqui no cerebelo, na base do nosso crânio, o cerebelo. O cerebelo tem várias funções, uma delas é espacial. A criança, quando cai, nunca ela cai do mesmo jeito. Porque cada tombo que ela leva, o cerebelo registra e ela já vai caindo diferente. Daqui a um pouco ela está andando. É por isso que Emmanuel diz assim, o que Deus anota na nossa vida não são os nossos erros, e sim aquilo que nós aprendemos com eles. Então, dentro dessa visão espírita, da visão que a doutrina espírita nos ajuda, é eu perceber os meus desvios de rotas e, amorosamente, eu vou me autoacolher e fazer o caminho de volta. Como a gente errava as contas. Lembra quando a gente ia fazer conta de somar? E errava, a professora bem centrada, amorosa, que ela falava, por que você está desesperado? E essa conta só tem 2 parcelas, tem de 3 parcelas, tem de multiplicar, tem de... Você ainda vai errar muito. Agora, o errar aí, ela diz assim, você ainda vai aprender, porque as coisas mais importantes que nós fazemos muito hoje, e bem, nós erramos muito e não nos damos conta. Por exemplo, andar. Quantos tomos nós levamos? A gente não lembra. Então, Deus é amor. Então, dentro de nós não tem mapa de derrota, tem experiências. A forma como eu os vejo, aí sim, as minhas crenças limitadoras, eu entro no padrão do perfeccionismo e vejo como erro, uma coisa nociva. Dentro de uma visão cristã, amorosa, eu vejo como experiência a ser trabalhada. Porque nós somos um diamante de Deus. Joga o diamante na lama. Deixa de ser diamante? Não deixa. E quando o garimpeiro o encontra, veja, ele já é diamante. E quando ele leva para o lapidário não vai dar o brilho já estava lá dentro.
Por isso que Allan Kardec diz em A Gênese, no capítulo 5, assim, ó, a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. É nos processos das inter-relações que nós vamos manifestando a nossa arte de amar, de servir, de sermos nós. Lacordaire, a baixa autoestima pode ser em decorrência de encarnações anteriores? Pode. E a nossa finalidade, nós estamos trabalhando hoje. Joana de Anjos, ela faz uma abordagem, aproveitando um teórico da psicologia, que se chama Assagioli, e o Assagioli, ele fala da subpersonalidade à superpersonalidade. Então, nós já fomos o José, o João, a Maria, e hoje é o Lacordaire. Aquilo que o João resolveu, amorosamente, já é patrimônio nosso enquanto espírito imortal. Aquilo que ele deixou a desejar pode passar para a persona da Maria. O que a Maria resolveu e transformou tudo exitosamente, amorosamente, já é patrimônio nosso espiritual. Agora, aquilo que, de repente, eu, hoje, enquanto Lacordaire, eu trago as minhas tendências do passado, por isso que é fundamental o autoacolhimento amoroso. Lá na questão 919A, Santo Agostinho fala sobre isso. Então, é como se eu, hoje, Lacordaire, eu sou o enfermeiro do meu espírito imortal. Porque onde está a consciência? Onde está o escrito da lei de Deus? Na consciência. A consciência, ela está no espírito imortal que nós somos. Então, dentro do embotamento reencarnatório, eu, enquanto Lacordaire, eu vou buscar a oração. No buscar a oração, quem que eu estou consultando? A minha consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Então, eu passo a ser o enfermeiro das minhas subpersonalidades, ou seja, daqueles conflitos que eu trago no passado. Então, por exemplo, hoje, se eu trago na área da sexualidade atormentada, então não é eu me censurando. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Por isso Jesus diz, conheça a verdade, sentida e vivenciada nos libertará. Então eu vou me autoacolher. Agora, quando eu entro na rebeldia, na questão 115, olha lá, eu, Lacordaire, eu estou adoecendo com as minhas subpersonalidades. O enfermeiro, em vez de cuidar dos enfermos, fica criticando, censurando os doentes, que são as minhas subpersonalidades. Por isso está lá no Evangelho, causas atuais e anteriores das aflições. Agora, outra pergunta, Lacordaire, da Cristiane. Na linguagem dos símbolos, a parábola dos talentos seria uma boa representação da autoestima positiva, negativa, ou qual seria? Sim, excelente, muito boa reflexão. Quem que enterrou estava em qual autoestima? Do medo, da insegurança, né? E ao mesmo tempo também da preguiça moral. Isso. Porque ele tinha o conhecimento que o Senhor era detentor de todo o poder. Só que o que ele fez? Ele fugiu do sacrifício, ao sagrado ofício, de se lançar às adversidades das relações. Parabéns, excelente interpretação. E aí, por isso que aí, quando o Senhor chega e premia, quem que é o Senhor aí? A consciência. Pegando também um paralelo do trabalhador da última hora, por que o da última hora recebeu igual da primeira? Porque o talento aí é a virtude da boa vontade. Então, aquele que chegou por último, mas ele se empenhou na sua mudança da mesma forma daquele que chegou primeiro. Aliás, o do primeiro ainda chegou, ainda malbaratou a oportunidade, porque ele ficou reclamando. Ele estava ainda na rebeldia, conforme lá na questão 115. Ó. Por isso que o Senhor ele não promete um valor para cada um, não. Porque a felicidade está ligada diretamente ao nosso estado de consciência. E quando eu tenho a consciência lúcida de quem eu sou naquilo que eu faço, a questão não é quantidade, é a qualidade que eu implemento, é o meu perfume, é o meu jeito naquilo que eu estou fazendo. Muito bem. E, Lacordaire, como diferenciar a autoestima do orgulho?
Muito bem. O orgulho, ele está ligado à baixa autoestima. Está lá no que Jesus disse. Aquele que tem, mais ainda lhe será dado. E aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, aquele que tem é porque ele já trabalhou, porque as virtudes, assim como o bem, não tem vencimento. Por isso que a gente diz, está faltando paciência. Não, não é que está faltando paciência. Eu ainda, neste capítulo, não desenvolvi a paciência, porque paciência é uma virtude, ninguém perde. Já estou perdendo a paciência. Não. Então, eu tinha uma falsa paciência. Eu pensava que tinha, até o que eu pensava que tinha, eu agora estou percebendo que eu não estou tendo no momento do tete-a-tete que a vida nos oferece. Então, o orgulho, ele está ligado diretamente às máscaras do ego, da presunção, do ego mascarado. Né? Joana de Anjos divide lá no livro Amor, Imbatível Amor, quando ela diz assim, e essas nossas experiências não legítimas nos acompanharão na forma do ego evidente e o ego mascarado. O ego evidente é aquele indivíduo que está, por exemplo, onde eu estou com raiva, eu tenho minhas atitudes de agressividade, é o ego evidente. O mascarado eu faço de conta, que eu sou bonzinho, eu sou aquela pessoa branda, mas no fundo é jogo que eu estou fazendo. Uhum. Temos só mais duas perguntas, Codé. Se eu souber responder... Por que no contexto profissional sofremos mais abalos da nossa autoestima? Então, não é no contexto profissional que nós sofremos mais. Então, quando nós, dentro dessa coerência que nós trazemos conosco, então a autoestima ela está ligada diretamente à autoconfiança e essa leitura que eu tenho o direito de ser feliz. E que a felicidade não é uma coisa que é dada. Assim como todos nós temos direitos a ter independência financeira. Mas para que eu possa ter uma independência financeira dentro de uma visão ecológica, é fundamental que eu trabalhe para isso. Da mesma forma, a felicidade ela é resultado do que eu estou fazendo para me ajudar, numa busca de autoeficiência. O que é autoeficiência? É a confiança na própria capacidade de pensar e de enfrentar problemas. Ao mesmo tempo, também, eu entro num movimento de autorrespeito. O que é o autorrespeito? A certeza dos próprios valores, de poder amar, ser amado, ser respeitado. Então, no trabalho profissional, é um capítulo onde pode eu estar ali sendo convidado a trabalhar um pouco mais. Porque muitas vezes, no ambiente em que eu estou mais acomodado, às vezes, eu me manifesto de tal forma que esses espaços a serem trabalhados, eles não se eclodem. Né? Então, por quê? É importante que nós tenhamos essa coerência. Virtudes, eu não sou convidado a trabalhar virtudes só num espaço, eu sou convidado a trabalhar virtude comigo, nos diversos espaços em que eu me manifesto. E agora a última. Quando o espírito reencarna, já tendo passado por situações difíceis e traumatizantes na sua bagagem espiritual, qual é o papel dos pais para ajudá-lo na sua autoestima? Sim, os pais desempenham um papel fundamental. Não só os pais, na psicologia a gente fala, são as figuras de autoridade, né? É o pai, é a mãe, são os professores. Por quê? Tem um teórico da psicologia infantil, e um sociólogo francês, chama Vallon. Ele diz assim, toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Então, quem nos apresenta nos primeiros movimentos da vida são essas figuras de autoridades. Então, por isso que as crenças limitadoras que nós as trazemos hoje, muitas delas são oriundas da nossa primeira e segunda infância. Porque muitas vezes o pai bem intencionado fala, você é burro, você não aprende. Qual que é a intenção positiva? Eu vou criar um trauma na cabeça desse menino? Não. É porque eu viesse a aprender. Agora, a forma como ele colocou, porque a criança na primeira e segunda infância ela está formando as bases da personalidade atual.
Só que agora, quando nós chegamos na fase adulta, eu passo agora a importância de estar buscando a autoeficiência e o autorrespeito, que são os dois pilares da autoestima saudável. Porque se um deles estiver ausente, veja, a autoestima fica comprometida. Então eu vou perceber que hoje eu amo meu pai, não amo certas atitudes. Então eu consigo separar a pessoa que eu amo da atitude que eu não amo e reconhecer que eu ainda tenho essa mágoa dentro de mim, que eu ainda tenho essas dificuldades dentro de mim, enquanto o fato já aconteceu. Mas enquanto energia psíquica e emocional, eu é quem vinha retroalimentando este processo. Esse é um lado. Agora, a doutrina espírita vai um pouco mais além, porque ela fala que este pai e essa mãe são campo de estágio para nós, porque ninguém entrou de paraquedas na vida de quem está e como está. Segundo o espírito André Luiz, lá no livro Entre o Céu e a Terra, raros são os pais que não são consultados se aceitam ou não os filhos que têm. Então, nossos pais, eles tinham um perfil ideal para aquilo que nós viemos trabalhar reencarnatoriamente. Então, se eu trago hoje uma baixa autoestima, uma autoestima negativa, em virtude dessas falas, qual que é o convite? Aquela pergunta que você colocou do orgulho. Se eu trago orgulho comigo, qual é o convite? Trabalhar a humildade. Porque Kardec diz assim, quer saber quem nós fomos? Vamos medir as nossas tendências. Então, a questão é, meu pai deu o que ele tinha para dar. Minha mãe deu o que ela tinha para dar. Eu posso não ter tido o pai que eu idealizei, mas eu tive o pai que eu precisei como aprimoramento espiritual. Aí entra aquele postulado, ó, nunca colocar no outro, no pai, na mãe, nos professores, ou na vida passada, a responsabilidade pelo que eu sinto, porque eu sou o dono da minha história e posso reescrevê-la a qualquer momento. Bem, gente, Jesus é o mensageiro da paz, é a autoestima por excelência. Quando ele estava diante de Pilatos, que ele pergunta o que é a verdade. Veja o profundo respeito de Jesus, nos mostrando que nós não temos o direito de dizer como o outro está, de fazer inferência da condição do outro. O que Jesus fez? Ficou calado, porque ele sabia que o companheiro não tinha uma estrutura psíquica, emocional, espiritual, para entender o que era a verdade. Então o silêncio foi a maior resposta. Então Jesus, em nenhum momento, ele censurou. Veja diante da mulher carente afetivamente. Ele sabia que ali estava a adúltera. E o adúltero onde estava? Ela estava adulterando sozinha, mas em nenhum momento ele levantou a dificuldade do outro. Ele a acolheu incondicionalmente, em dar o foco da dor e da carência daquela alma. E a vendo não como uma pecadora, mas como espírito imortal, uma futura dirigente de uma galáxia. Por isso que ele a abraça e aconchega ao peito, dizendo, eu também não lhe condeno. Então não nos condenemos, nos acolhemos. Não nos censuremos. Busquemos nos amar. Nós chegamos onde chegamos porque nós nos trouxemos até aqui. Então nós merecemos o melhor. E quem vai nos dar o melhor somos nós, porque o universo já ofertou. Vamos orar? Vamos aproveitar, fazer uma oração reflexiva e de visualização positiva. Imaginemos agora que nós estamos à margem do lago de Genezaré, sentindo o vai e vem da onda do lago, ouvindo os pássaros, sinta a brisa refrescante. Essa sensação de paz e de harmonia que passa a povoar nossa alma sob o reflexo da natureza à nossa volta.
E quando nós olhamos, na linha do horizonte, vem surgindo em nossa direção um barco. E além do barqueiro, uma companhia amorosa. E à medida que o barco vai chegando, nós já podemos ver a vestimenta daquele companheiro do barqueiro, a sua fisionomia, e alguém chega muito próximo de nós e fala, quase num diálogo inaudível, é Jesus. É Jesus que está chegando. E à medida que o barco chega, ele ancora bem próximo de ti. E Jesus desce. O seu olhar cruza com o olhar de Jesus. Este olhar de ternura, de amor incondicional. E este olhar vem ao encontro do seu Cristo interno. E uma emoção de alto acolhimento, de alto amor, de autovalorização. Uma emoção toma conta de nós. E Jesus vem e lhe dá um abraço. Permita-o abraçar. Sinta as emoções que esse abraço de Jesus desperta em nós. E carinhosamente ele diz, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Vem, Jesus querido, ao nosso encontro como vieste, ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, e o transformaste no cancioneiro do vosso amor junto aos gentios e às nossas almas. Vem, Jesus, ao encontro da insegurança, da dubiedade de Pedro, como vieste e acolhê-lo, e o transformaste no estandarte do vosso evangelho. Vem, Jesus, como vieste ao encontro de Maria de Magdala, a vendedora de ilusões, e a reergueste da sua baixa autoestima, e transformaste na cantora do vosso amor junto aos mais necessitados, que somos todos nós. E neste momento, Jesus querido, nós queremos ofertar-te a nossa gratidão pela sublime oportunidade de estarmos nos reencontrando através da doutrina espírita. E ajude-nos, Jesus, a internalizarmos os vossos ensinamentos e, através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família. Ó Jesus, que as nossas humildes vibrações possam servir para ajudar-te a envolver os nossos governantes, os nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, que os bons espíritos possam ter acesso a Vladimir Putin e a todos aqueles, Senhor, que governam no poder temporal, no seio da humanidade. Que a tua paz, Jesus, que o teu amor nos envolva, envolvendo a toda a humanidade, hoje e sempre. Gratidão, Jesus, que assim seja.